Olá pessoal, bom hoje pra vocês, espero que vocês estejam bem. Gente, o motivo de eu fazer essa live aqui, eu queria falar sobre um assunto que esses tempos atrás aí, eu tava dialogando com uma determinada pessoa, enfim, não preciso citar nomes, mas a gente tava falando sobre a questão do sentir, sentimentos e tal, né? E na ocasião, essa pessoa especificamente expressou um sentir e tal, normal, tranquilo. E a gente entrou nesse assunto, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas sentem coisas, elas têm sentimentos e elas se condenam muito por isso. Se condenam mesmo, sabe? Ao ponto de acabar entrando num abismo interior, mental, por conta daquilo. Só que, gente, as pessoas têm que começar a entender que o sentir é da natureza humana. Todos nós sentimos. E todos nós sentimos várias emoções, vários sentimentos ao longo da nossa vida, tá? Ninguém que vive sobre a face da terra vive sentindo paz e amor e os desejos mais puros 24 horas. Nós somos seres humanos. Reconhecer isso é muito bom. Porque só quando a gente começa a reconhecer as nossas fragilidades, as nossas debilidades, só quando a gente começa a ver que nós temos um problema, é que a gente consegue entender que nós temos que ir em busca de solução, né? Por isso até mesmo que Jesus, vamos falar até de Jesus que cita na Bíblia, que ele falava muito contra os fariseus, né? Ele repreendia muito os fariseus, porque eles eram hipócritas, porque eles não se enxergavam. Eles se sentiam superior aos demais, eles se sentiam muito perfeitos, muito blindados, muito top da galáxias, e não é bem assim, né? Todos nós que estamos sobre a face da Terra, nós estamos sujeitos a ter vários sentimentos, várias emoções, a fazer várias loucuras, mas aí que tá. A gente tem que aprender a trabalhar isso, né? O sentir, muitas vezes, é uma coisa involuntária. Por exemplo, eu tô no trânsito e tal, e de repente eu tomo uma fechada. Eu não posso, eu não tenho nem como dizer com total propriedade, 100% de certeza o que eu vou sentir naquele momento. Eu vou sentir de acordo com a ocasião, a situação. Isso acontece 24 horas. Nós não temos como prever muitas vezes o que nós vamos sentir em determinada situação, ocasião ou por alguém. Porém, cabe a cada um de nós discernir-se a si mesmo. Julgar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo, para entender aquele sentir. E cabe a cada um de nós escolher se vai exercer aquele sentimento ou não. Por exemplo, eu tomei uma fechada no trânsito, me deu aquele ódio, aquela fúria, minha vontade é de matar a pessoa. Poxa, mas espera aí. Naquele momento é que eu vou decidir o que eu vou fazer com aquele sentir. É conveniente que eu mate outra pessoa por causa de uma fechada no trânsito? É prudente que eu saia do meu veículo e faça um barraco e toda aquela coisa? Então, isso vai de cada um. É onde as pessoas têm que começar a entender que elas são responsáveis por si só. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Por gerenciar o nosso estado mental, psicológico, emocional. Somos nós quem escolhemos o que vamos cultivar dentro de nós. O que nós vamos permitir que permaneça e cresça dentro de nós. Né? É a mesma coisa, por exemplo, assim também. Uma pessoa é comprometida, uma pessoa casada, enfim, começa a ter sentimentos inconvenientes dentro dela. Ou outra pessoa começa a ter sentimentos inconvenientes por uma pessoa que está no relacionamento. Gente, discirna. Convém que fique nutrindo esse tipo de sentimento? Convém que fique alimentando aquilo? É onde entra a questão da racionalidade, da prudência, da vigilância, né? Fala-se muito até mesmo aí para as pessoas que leem uma Bíblia, pontua-se muito em vários versículos a questão do vigiar. Vigiar, orar, ser sóbrio, etc, etc. Porém, esse vigiar trata-se de si a si mesmo. A si mesmo. Tem muita gente preocupada em vigiar a vida alheia, cuidar da vida alheia, o que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer, se as pessoas estão casando, descasando, se estão fazendo isso e aquilo, e elas esquecem de cuidar delas mesmas. Vigiarem-se a si mesmas, a própria casa, os próprios filhos. Deixam de zelar, de cuidar do que lhe é conveniente.
para ficar cuidando da vida alheia, falando mal da vida alheia, propagando mentiras, difamando as pessoas por aí. E sabe o que é mais triste nisso tudo que eu tô falando? É que muitas dessas pessoas têm conhecimento também da palavra de Deus. Muitas dessas pessoas se auto-intitulam cristãs. Milhares dessas pessoas estão indo para as suas respectivas instituições religiosas, mas elas continuam tendo esse tipo de atitude. Continuam primeiramente julgando os demais ao invés de julgarem-se a si mesmas, discernirem-se a si mesmas. Então, essa live que eu tô fazendo é basicamente um apelo para que as pessoas comecem a entender que o sentir é da natureza humana. Ter pensamentos destrutivos, ter pensamentos perversos é da natureza humana. Todo ser humano está sujeito a isso em algum momento. Agora, o alimentar isso é uma decisão, é uma escolha, é um trabalhar. Por isso que se fala muito, até mesmo, por exemplo, numa Bíblia, de trabalhar. Trabalhar. Não tá falando de um trabalhar especificamente nesse sistema, porque, gente, isso é muito óbvio. Uma pessoa que vive nesse sistema, nesse mundo, e ela assume compromissos, ela tem contas a pagar, é óbvio que ela precisa trabalhar. Se ela não tem um emprego, ela arruma um trabalho, um bico, um extra, enfim, mas ela vai fazer de um tudo para honrar os compromissos dela de uma forma honesta, digna. Um pai de família, uma mãe de família vai fazer de um tudo para prover o sustento do seu lar, para não permitir que seus filhos passem fome. Um pai e uma mãe consciente, em sã consciência, não vai ficar utilizando dos seus filhos para arrecadar fundos, expondo seus filhos muitas vezes a perigos. Isso é muito óbvio. Mas quando se fala de trabalhar, por exemplo, numa Bíblia, tá falando desse trabalhar mental, sentimental, emotivo, psíquico. Coisas que raramente a gente escuta as pessoas falando por aí. Principalmente essas pessoas que vão para uma instituição religiosa. A maioria das pessoas, eu não vou generalizar, porque eu não conheço todas as instituições religiosas, mas a maioria das pessoas que vão e que pregam dentro desses lugares, eles só sabem pregar prosperidade, eles só sabem falar de cura, carnal, física, eles só sabem falar de que papel embaixo vai pôr em cima, que a pedra vai rolar, que Deus deu casa, carro, preparou a festa, preparou o marido, tal, não sei o quê, mas não se fala da responsabilidade afetiva. Não se fala do comprometimento que devemos ter primeiramente conosco, com a nossa alma e, obviamente, com os demais. Não se fala da responsabilidade do falar, das palavras. E do quanto o falar é perigoso muitas vezes. Não se instrui as pessoas a terem cuidado com o que elas estão propagando por aí, principalmente em nome de Deus, em nome de Jesus. As pessoas estão perdendo o senso, a responsabilidade. Então o trabalhar é isso, é cada um entender e trabalhar em prol de si, da sua própria mente. É igual, por exemplo, gente, eu vou dividir com vocês uma coisa, né? Eu vejo muitas pessoas muitas vezes falar assim, por exemplo, questão de depressão. Vou falar de depressão um pouquinho. Muita gente fala que depressão é coisa de quem não tem Deus, isso e aquilo. Ou as pessoas falam assim, nossa, mas fulano não tem casa, tem carro, tem isso, e tá em depressão, tá passando por isso. Gente, vamos entender uma coisa. Ter coisas materiais não significa que a pessoa esteja bem. Usufruir de uma boa situação de vida não significa que aquela pessoa esteja mentalmente, psicologicamente bem. Ela pode ter um bom emprego, ela pode ter uma casa própria, ela pode ter um carro, ela pode ter um corpo escultural e blá blá blá. Isso não significa que essa pessoa esteja bem emocionalmente, emotivamente, psicologicamente. E isso se dá a diversos fatores na vida. As pessoas carregam histórias, traumas, muitas vezes que nós desconhecemos. Cada um de nós temos nossas cicatrizes. Infâncias perturbadas, exploradas, abusadas. Nós nunca vamos saber 100% o que aconteceu na vida da outra pessoa. E muitas vezes nós só sabemos o que a outra pessoa permite que nós saibamos, o que as pessoas falam, o que as pessoas permitem que a gente conheça delas. Então, essa questão da depressão não se trata de falta de Deus, disso e daquilo. É um estado mental da pessoa, psíquico, emotivo. É algo que a pessoa tem que trabalhar nela. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque há alguns anos atrás eu fui diagnosticada com depressão. Meu CID era F.32 alguma coisa, mais ou menos. Eu vivia à base de tarja preta.
Era remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra sorrir, remédio pra ficar bem. Era a minha vida. E eu sei dos motivos que eu vivi assim. E não foi fácil. E o que mais doía era o julgamento das pessoas com relação a isso, né? Até eu entender, até eu aprender do meu pai, e quando eu falo do meu pai, eu falo do nosso pai, de um Deus que eu creio, que estava em mim trabalhar tudo aquilo que eu sentia. Que estava em mim entender que os fatos de um passado, eles não poderiam ser mudados no presente. As coisas que acontecem no passado, os fatos que acontecem, aconteceram. Aí cabe a nós, no nosso presente, gerenciar isso. Ver o que vamos fazer com todo aquele lixo, com toda aquela marca, aquela cicatriz que num dia fizeram em nós, que passamos. E isso é um trabalhar. Então foi difícil, foi um processo difícil. E ainda hoje, vira e mexe, uma coisa aqui, outra ali que acontece, eu me pego com esses pensamentos, esses sentimentos ruins. Muitas vezes eu me pego pensando em suicídio, gente. Será que é só eu? Duvido. Só que é um assunto que as pessoas não falam, sabe por quê? Porque o julgamento em cima das pessoas é tão pesado que elas se trancam no mundo delas. E elas não pedem nem socorro, nem ajuda. E aquilo vai se agravando. E pelas pessoas não saber como trabalhar aquilo vai crescendo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, principalmente se alguém que tá me assistindo sofre com depressão, tá passando por algum momento difícil, deixa eu falar pra vocês. Vocês têm a capacidade de vencer isso. Vocês podem lutar contra isso. O sentir como eu falei, é da natureza humana. Vocês vão sentir dor, raiva, revolta, insatisfação com o mundo. E quem não sente? Quem não sente? Eu já trabalhei com crianças, com jovens que sofrem abusos sexuais, violência doméstica. Vocês já pararam para ouvir a história dessas crianças, dessas pessoas? Quem consegue viver sorrindo 24 horas vivendo num mundo assim? Eu não consigo. Eu não consigo. Então tudo isso pesa. Então se você sente esse peso dentro de você, se você sente essa angústia, essa insatisfação da vida, eu vou dizer com toda a clareza, você tem a capacidade de lutar contra isso. E faz como eu. Pensa assim, é só por hoje. E eu vivo só por hoje muitas vezes. Tem dias que eu não quero sair da minha cama. Aí eu penso assim, eu tenho um filho maravilhoso. Eu tenho um esposo que eu amo muito. Eu tenho um trabalho, eu penso assim, só por hoje, vai Michele, só por hoje, vamos, vamos. E aí eu vou, e vou durante o dia trabalhando aquilo dentro de mim. E aí é claro, tem os apoios, tem o incentivo, né, das pessoas que estão em torno, vem os conselhos, vem as pessoas que querem nos ver bem, vem pessoas compartilhar também das experiências delas, que já passaram por isso também, e a gente vai trocando experiências, se ajudando mutuamente. E quando você vê, só por hoje você passou. Eu falo pra vocês, eu perdi em questão de 3 anos mais ou menos, uns 5 amigos por suicídio. Foi difícil. Quando alguém parte, quando alguém que a gente ama parte desse mundo, nós nunca mais somos os mesmos. Sabe por quê? Porque é como se tivessem amputado um membro do nosso corpo. Imagina você que é acostumado a correr, fazer maratona, você tem as suas 2 pernas, de repente você se vê numa enfermidade e você tem que amputar uma das suas 2 pernas. Você vai ter que reaprender a viver com uma perna só, tendo consciência que aquela sua perna nunca mais vai nascer. Você vai viver com uma perna só e você vai ter que reaprender a viver com ela. Então quando nós perdemos alguém que a gente ama, principalmente quando é por suicídio, a gente tem que reaprender a viver. E não é fácil. Muitas vezes a gente tá com um sorriso estampado na cara, mas não é fácil. E vem um monte de questionamento na nossa cabeça. E questionamentos que muitas vezes a gente não tem resposta. E não é fácil. Mas eu digo pra vocês que é possível seguir em frente. É possível nós sermos mais humanos, mais sensíveis. É possível a gente olhar para o que sofre com um pouco mais de carinho, de atenção. É possível, basta querer. É possível gerenciar tudo isso. É possível escolher, decidir o que nós vamos querer fazer. É possível. Então, é um apelo, gente, essa live é um apelo que eu tô fazendo para vocês. Tenham cuidado com o julgamento de vocês.
Tenham empatia de verdade pelo próximo. Entendam que a dor, ela dói naquele que sente. E que nós não estamos aqui para diminuir a dor de ninguém. Não interessa se é um cílios no olho de alguém, ou se é um pauzinho que entrou no dedo de alguém, um fiapinho, ou se a pessoa ela se ralou, não interessa. Para a pessoa que está sentindo é uma dor, ela tem que ser respeitada. Mas ela também tem que entender que ela pode superar aquilo. Que ela pode vencer aquilo todos os dias. Muitas pessoas falam de vencer na vida, né? Vencer, os pais falam muito isso para os filhos, para vencer na vida, associando vencer na vida com ter coisas, conquistar um bom emprego, uma faculdade e tal, não sei o quê. Mas pesquisando a palavra vencer, gente, no dicionário eu fui ver que a palavra vencer, ela também significa dominar, avançar, acalmar. Então, eu falo com toda a certeza que eu tenho no meu coração, que a maior vitória, a melhor forma de vencer na vida é dominando-se a si mesmo. É contendo-se a si mesmo. É trabalhando o próprio coração para procurar viver bem nesse mundo. Bem na medida do possível, né? Porque a gente entende que para viver bem aqui, não é só um eu, é um nós. O que acontece é que as pessoas não tomaram ainda consciência, muitas pessoas ainda não tomaram consciência do nós, que nós somos um corpo só. O que muitas vezes nós estamos fazendo aqui está refletindo em algum lugar de forma destrutiva, como positiva também. É aquela consciência que nós não somos uma ilha. Nós vivemos cercados de pessoas. Vivemos cercados de pessoas. Nós temos nossa responsabilidade na sociedade. Nesse caos todo que tá, todos nós temos uma certa responsabilidade. Então é onde a gente começa a pensar diferente, almejar coisas diferentes. Eu falo pra vocês que hoje, quando eu vejo as pessoas indo buscar, por exemplo, Deus para ter coisas, cura carnal, casamento, essas coisas, eu penso assim, gente, que dó. Essa pessoa tá perdida ainda. Porque a maior conquista e o que as pessoas de fato deveriam estar buscando é isso. É essa consciência renovada. É se auto-julgarem, analisarem, é se enxergarem. É ver que você tem um problema, não é o fim do mundo. É você entender que você tem a capacidade de sanar aquele problema. Que você pode superar, que você pode vencer ele. Que você pode gerenciar suas emoções. E quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver insatisfeito com a vida, quando você estiver pensando até mesmo em tirar sua própria vida, eu vou dizer uma coisa pra você. Repense, pense, pare. Pensa nas pessoas que vão ficar. E por mais que você pense que alguém não te ama, você pode ter certeza que você é inspiração para alguém que muitas vezes você nem conhece. Muitas vezes tem pessoas que olham pra gente e se inspiram em nós, e pessoas que a gente nem conhece. E lá na frente, às vezes, a gente acaba descobrindo que a gente foi útil pra alguém. Nós temos valor, nós temos uma vida. Nós temos a nossa importância. E quando eu falo de ter importância, de ter valor, não falo de questão de ego. Não é alimentando o ego. É entender que nós temos aqui uma missão, uma jornada a cumprir. E que tirar a própria vida não vai sanar os nossos problemas. E também não vai acabar com o problema das pessoas. A gente está aqui para aprender a conviver uns com os outros e como irmãos. E se aqui as pessoas não conseguem olhar sequer para o próximo e vê-lo como um irmão, como as pessoas podem querer almejar morar num lugar melhor? A nossa experiência é o hoje. A mudança de mentalidade tem que ser hoje. É o agora. Não é para amanhã. Muitas pessoas ficam preocupadas, né, com volta de Jesus, com fim de mundo, com tanta coisa. Eu já falei tanto sobre isso nas minhas lives. Mas, gente, se preocupa com o hoje. Vocês estão no hoje, no agora. Olhem para si mesmos agora. Olhem para a pessoa que está do lado agora. Olhem para o esposo, olhem para a esposa, olhem para os filhos, para o companheiro de trabalho. E entendam, quando sentirem alguma coisa ruim, destrutiva, um sentimento inconveniente, quando tiver um pensamento perverso, não fiquem se condenando, se culpando por isso. Mas aprendam a discernir. Aprendam que está em vocês, está em mim, bloquear esse tipo de coisa. Não exercer essas coisas ruins, esses sentimentos ruins. E quando você achar que está insustentável, peça socorro, peça ajuda.
E lembra sempre, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Tá bom? Eu agradeço quem assistiu essa live de coração. Quem for compartilhar, eu também agradeço. E eu digo pra vocês, eu tô por aqui. Eu não tenho tanto tempo disponível mais na rede social, porque eu trabalho, tenho esposo, tenho meu filho, enfim. Mas, se alguém precisar conversar, eu tô aqui. Dentro do devido respeito, porque eu sempre pontuo muito isso. Dentro do devido respeito, eu tô aqui pra conversar. Quem quiser conversar. Se você estiver angustiado com a sua vida, se você já não vê mais sentido pra sua vida, vamos conversar. É possível você ver o lado bom das coisas, mesmo que às vezes parece que não tenha. É possível a gente ver. Tá bom? De coração, eu agradeço a todos vocês. E por mais que eu pareça ser uma pessoa chata muitas vezes, gente, implicante eu não sou não, viu? Eu não sou esse monstro todo que muitas vezes as pessoas pintam, não. Eu sou uma pessoa super aberta a diálogo, a conversação. Eu só não gosto de falta de respeito, porque tem muita gente desrespeitosa no Face, tem muito cara desrespeitoso. Mas é pra conversar numa boa, é só chegar que a gente conversa. Tá bom? Meus agradecimentos pra vocês, fiquem bem. E cuidem-se. E cuidem uns dos outros. Nós somos importantes. Nós temos nosso valor. Nunca esqueça disso. Tá bom?